a quantidade de gritos que tem na Bíblia. Quanta gente gritou nas Escrituras. Até Deus bradou. Né? O anjo bradou, Deus bradou, o povo gritou. A Bíblia é um livro de gritos. E produzindo coisas. Né? O Gideão fez uma guerra, montou umas luzes lá bem colocadinhas, começaram a gritar, fugiu os inimigos. Então, se você pegar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia está cheia de gritos. E tem um grito que eu gostei muito hoje, me detive nele um pouco. Está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. E começa lá no verso 1. É a história que termina com Davi e Golias. Davi entra mais para o fim da história. Então o verso 1 diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. E congregaram-se e ajuntaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Quem estava em Socó estava em Judá. E Judá era território de Israel. Quando eles foram para a guerra, os filisteus estavam dentro de Israel. Estava dentro do seu território. Muitas vezes, como nós estamos falando de tempo, de cabeça, uma nova cabeça, nós deixamos o inimigo entrar na nossa cabeça. E isso é algo tremendo. Quanta confusão Satanás produz na sua cabeça. Quantas coisas nós deixamos entrar na nossa cabeça que se tornam verdadeiros inimigos da nossa vida, que roubam a nossa paz, pensamentos que nos atormentam o tempo todo. E você não consegue sair disso. E aquilo fica dentro de você, fervilhando, porque você deixou ocupar a sua mente. Você deixou Satanás, você deixou o inimigo entrar na sua cabeça. Quantas pessoas você tem uma briga unilateral com ela? Quantas pessoas você não suporta? Só você não suporta a pessoa. Quantas pessoas perdem um emprego, querem sair de um emprego, porque acha que alguém não gosta dela. Quantas pessoas se frustram, porque acha que a pessoa está apaixonada por ela, e fica alimentando aquilo o tempo todo. Quantas pessoas carregam dentro de si uma imagem equivocada. Né? Al Capone, um dos maiores gangsters americanos. Ele fala, eu não sei por que fazem isso comigo. Eu sou tão bonzinho. Eu sou um homem justo. Porque a mente dele, né, ele permitiu que entrasse na mente dele. Então Israel, Saul, deixou com que os filisteus entrassem no seu território. Então hoje eu quero dizer para você, você precisa ocupar o seu território da sua mente. Amém? Esse eu preciso que você diga amém. Porque nós queremos tirar esse inimigo que está na sua mente hoje e mandar embora. E nunca mais te atormentar. Porque você pode ter controle daquilo que você pensa. A apóstola Leila falou sobre isso ontem. Que nós podemos ter controle. Eu posso ter controle
de qualquer coisa na minha vida. Eu posso entrar em pânico. A pessoa que entra em pânico, às vezes, entra em pânico por nada. Quem morre afogado em 1 metro de água. Se ela baixar o pé, ela está segura. Então nós vamos tirar esses demônios, esses pensamentos, essas fortalezas mentais que nós criamos e que nos impede e que não nos deixa avançar. O verso 2: Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Também é interessante, né? Então diz que Saul pegou todo o seu exército, falou: está aqui, os filisteus estão se ajuntando contra a gente, nós vamos também nos ajuntar, e foram para um vale, se posicionaram. E se você continuar a história, lá no verso 3, diz que os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles havia um vale. Diga, havia um vale. Então estavam lá os filisteus no monte, e os israelitas no outro, e um vale. Quando eu falo de vale, vocês lembram do quê? Oi? Paraíba, né? A gente pensa em Vale do Paraíba. A gente vive num vale, né? Então, de um lado nós temos a Serra do Mar, do outro lado nós temos a Serra da Mantiqueira. Hoje eu fui pesquisar aonde é a menor distância. O Felipe deve saber. Quando foram criar o Google, perguntaram para o Felipe um monte de coisa que ninguém sabia, ele sabia. Né? Então, qual é o lugar onde o Vale do Paraíba tem a menor distância entre as duas serras? Mas não encontrei. Peguei o Google de jeito hoje. O Google está me devendo uma resposta. Hoje eu posso dizer que o Google é falível. Não me deu uma resposta, me enrolou, me apresentou um monte de dados, mas o que eu queria, 12 quilômetros, 10 quilômetros, 3 quilômetros, eles não sabiam me dizer. Mas o que tem a ver com isso? Havia um vale. E o vale é um bom lugar para propagar um som. Né? Porque forma um cone, é que nem uma trombeta. Né? Você grita aqui no vale, o som não escapa. Nem para a direita, nem para a esquerda, e ele se propaga. Então, o vale é um bom lugar para você produzir um som. O vale é um bom lugar para você liberar um... Eu vou repetir, vocês não entenderam. Vocês vão melhorar o nível de entendimento. O vale é um bom lugar para liberar um som. O vale é um bom lugar para liberar um grito. Aonde nós estamos? No Vale do Paraíba. Então, o que se faz aqui, levante a sua mãozinha. O que se faz aqui se propaga com facilidade. O que nós estamos fazendo aqui, a gente não vê. Mas por aqui passa a Avenida Paulista do Brasil, essa rodovia. Então, um vale, aonde nós estamos, profeticamente, hoje é uma noite profética. Então, eu tenho que olhar as coisas com olhar profético. O vale é um lugar aonde o som se propaga. Terra de adoradores será conhecida entre as nações. Nessa nação, vai transformar nações, porque vai propagar aquilo que se cria. Isso aí, vamos avançando lá para a história deles. Tudo isso é por causa de um grito, de um marvado, de um gigante. Mas hoje a gente pega o gigante. Então você pega lá os versos 4, 5, 6 e 7. E o narrador desse texto, ele vai criando um filme de terror. Então, é que nem você senta lá
na cadeira de dentista. Eu vou lá no Dr. Felipe, ele que cuida. E lá é tremendo, sabe por quê? Ele não deixa eu sentir gosto de sangue na boca. Tanto cuidado, estou falando sério isso. Eu não sinto dor da anestesia, porque ele tem cuidado, ele e a esposa dele, a doutora Lu, de usar o pré-anestésico para que você não sinta. Eles não ficam movimentando materiais por cima de você, onde a sua vista alcança. Porque tudo isso são notícias que vão provocando em você o quê? Medo, ansiedade. Né? Tem uns que pegam aquele tubo de anestesia, dá uma virada assim, e daí vira para você e fala, isso vai me pegar agora. E aquele lugar é um lugar onde a gente berra e a mãe não escuta. Né? E quantas situações de medo. Eu tenho um amigo que ele adquiriu um pânico num consultório médico. Porque o médico falou, olha, vem aqui que eu preciso falar com você. Mas venha você. Tinha deixado um exame lá para o médico avaliar. Ele falou, coisa boa não é, né? Porque a gente nunca pensa positivamente. Isso é outra coisa que a gente precisa aprender. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente pensa positivamente. Quando alguém te chamar, você fala, qual é a benção? Né? Quanto você quer me entregar? Quanto você quer me abençoar? Né? O que aconteceu de bom na sua vida? Está me convidando para o almoço? Mas quando as pessoas nos chamam, a gente começa pensando negativamente. E o narrador aqui foi aplicando essa técnica. Vê se você teria coragem de ir para uma guerra, depois de uma história como essa. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Um homem de 3 metros e pouco. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada. Sabe quando você sobrepõe, né, tudo de bronze? Era quase que um colete à prova de balas. Aquilo ali, não entrava espada, não entrava nada. Cujo peso era de 5.000 ciclos. Trazia glevas de bronze nas pernas, proteção. Né? Você não podia chutar a perna dele. E um dardo de bronze entre os ombros, como fosse uma cruz, ele estava aqui. Então, qualquer coisa, ele já puxava aqui aquele dardo e a haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos. E se não bastasse disso, e ainda diante dele ia um escudeiro. Olha a narrativa para animar alguém. Quem se anima a enfrentar esse Golias? Quem se anima a enfrentar esse Golias, esse homem com essa capacidade? Né? E hoje a gente vive baseado nisso. Hoje nós vivemos baseado nas notícias. Hoje nós vivemos baseado naquilo que é construído na nossa vida, através dos meios de comunicação. Né? A gente vê no programa do Datena uma pessoa que deu uma paulada na cabeça do outro lá no Jalapão, em Palmas. E ele vai falando aquilo, você vai vivendo aquilo, e daqui a pouco você acha que vai entrar alguém dentro da sua casa para dar uma paulada na sua cabeça. Que o país inteiro tem gente dando paulada na cabeça dos outros. Já dá até vontade de comprar capacete. Não, se bater, eu já estou protegido. E isso é algo que nos tensiona, quando a gente não protege. Quando a gente recebe os gritos que vêm de fora, as notícias. E lá no verso 11, vou ler até o 8º. Parou o gigante e clamou às tropas de Israel e disse: por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim.
Cadê o meu amigo Anderson? Cadê o Anderson? Está lá no canto. Às vezes a gente vai caminhar no shopping, vai passar, e às vezes passam umas pessoas fortes, e o Anderson fala assim, se ele olhasse para mim, eu arrebentava ele. É o que Saul fez. Tem homem aí, né? Tem entre os judeus aí, ele liberou um grito. Ele liberou um grito de pavor. E esse negócio de grito de pavor é algo terrível. Tem gente que vive debaixo de um grito de terror, de um gigante que parece que você não consegue vencer ele na vida e que você nunca vai vencer. Nós não temos essa sensação com o desemprego? Quando a pessoa fala, eu já estou há 4 anos, já estou há 5 anos, eu não vou vencer isso. Quando a gente está num casamento, às vezes que não vai bem e não muda, você fala, eu não vou vencer isso, esse gigante gritando no seu ouvido. Então o gigante trouxe, alguém pode enfrentar, alguém pode me enfrentar, alguém pode enfrentar a depressão, alguém pode enfrentar o desemprego, alguém pode enfrentar a injustiça social. E nós ficamos calados que nem vocês. Se eu estivesse no seu lugar, eu ia falar, eu posso. Eu faço parte de uma geração que pode enfrentar todas essas coisas. E vocês ficam esperando o final da frase para dizer isso amém. Porque não protege. Né? Clamor é igual a gritar. E diz lá que no verso 11, ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muitos. Todos. Todo o Israel, diga comigo, todo. Todo é? Então tá bom, vocês estão entendendo. Todo Israel. Todo mundo ficou com medo. Todo mundo tremeu. Todo mundo recuou. Agora, diga comigo, menos um. Menos um. Sempre tem um. Aqui tem um. Quem é esse um? Quem? Então tem mais de um. Então a guerra está mais fácil. Não é? Se a gente entende que nós podemos mais de um. Aquele um chamado Davi não ouviu essas notícias. Está escrito isso. O som do gigante não havia chegado em Davi. O som de gigante não chegou na mente de Davi. O som de gigante não chegou no coração de Davi. Então todo mundo apavorado. Por causa dessa narrativa, o tamanho do gigante. O que esse gigante é capaz de fazer? Se esse gigante me pega, se ele me dá um chute, se ele pega a sua espada, se ele corta a minha cabeça, ele vai me ligar. Quem já chegou perto de uma pessoa com mais de 2 metros de altura? Já? Eu já cheguei. E já até estive numa quadra de basquete com ele. No Brasil tinha um chamado Emil Rashid, ou Emil Rashid. Ele tinha uns 2,12, 2,13. Né? Quando você chegava perto dele, você via a diferença que era. Então eu imagino aquilo. As ameaças não chegaram em Davi. E isso é uma tranquilidade quando você protege a sua mente das ameaças. Quando você consegue guardar o seu coração. Porque as pessoas matam as outras na hora do medo. Na hora do pânico. Na hora do pânico você destrói um casamento. Na hora do pânico você destrói uma sociedade. Na hora do pânico você destrói uma carreira. O pânico é algo violento,
dentro das nossas vidas. E vamos pular, vamos avançar com a história. Daí a história foi para o verso 22. Diz que Davi, deixando a carga, deixando a carga que trouxeram com a guarda da bagagem, correu para a frente de batalha, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Davi foi na frente de batalha, todo mundo fugindo. Como você não recebe a notícia, como você não está tomado de pânico. Davi foi para a frente de batalha. Davi foi aonde ninguém queria ir. Davi teve disposição de enfrentar um gigante. Davi teve disposição de enfrentar uma guerra, de enfrentar uma luta. E a partir daí todos nós sabemos o que aconteceu entre Davi e Golias. Quando você tem o seu coração limpo, a sua mente limpa, preparado para um novo tempo. Quando você adquire a confiança. Hoje, nós somos ameaçados, como aquele gigante era. É uma voz amplificada. Uma voz amplificada. O que é uma voz amplificada? O que é? O que é uma voz amplificada? A voz da minoria hoje é amplificada. Se eu perguntar para você o nível de divórcio, é alto? É alto. Mas não é todo. Tem muita gente casada e feliz. Todo jovem é homossexual. Todo adolescente está transando. Mas o que chega para a gente? Todo político é corrupto. Mas o que chega para nós? Porque as minorias, elas têm a coragem de subir no monte. E aonde se propaga a voz, por isso vale. E um berro deles é capaz de fazer um país tremer de medo. Como nós estamos como igreja, tremendo de medo e achando que o mundo não tem mais solução. Tem gente querendo morrer, porque está ouvindo que nem era a voz de Saul, de Golias. A voz de Golias era uma voz amplificada. Eu estava lendo esse texto, quem era ele, como o narrador contou. Veja como chegou, você vai ver no final quem era Golias. Nós precisamos desmistificar os Golias da nossa vida. Eu outro dia ouvi do Juan Balistrero falando sobre Golias. Realmente Golias era um gigante. Então fala comigo. Golias era um gigante. Mas quando ele vai enfrentar Davi, ele já estava velho. Golias já estava praticamente cego. Abra a boca. Fala para o mega apóstolo. O senhor está desmontando um dos maiores ídolos que eu tinha na vida, que era Golias. Eu achava que esse homem era imbatível. E Golias não era imbatível, Golias já estava velho. Quase cego. Precisava do escudeiro para ir à sua frente. Mas ele deu um grito que fez um exército tremer, que fez um exército recuar. Hoje,
A gente ouve isso o tempo todo. Por que a gente fala sobre os 7 montes? Porque as minorias assumiram uma posição de destaque, aonde nós não chegamos, aonde nós abrimos mão, aonde nós não enfrentamos. Nós não queremos saber de política, nós não queremos saber de comunicação, nós não queremos saber de economia, nós não queremos saber de família. É melhor largar a família, é melhor desfazer a família, é melhor arrumar outra, é melhor mandar os filhos embora, é melhor admitir que os filhos sejam homossexuais, é melhor admitir que os filhos sejam drogados, do que ter uma reação. Você sabe, o exército de Saul até se enfileirou para enfrentar. Até ele se enfileirou. Mas quando ele viu o gigante e aquela voz, debandaram, fugiram. A voz do gigante era um blefe. Nós carregamos na nossa mente blefes do inimigo. Você não tem jeito para isso, você não vai vencer, você é incapacitado, a sua vida está tudo errado, você nasceu para a miséria, e você vai adquirindo todas essas coisas, por causa de um blefe, por causa de um grito que um dia você entrou, deixou entrar na sua vida, e não consegue parar, analisar. Lá no verso 24, quando todos os homens, diga todos os homens, aponte para algum homem do seu lado e fala, todos os homens. Gozado, não fala os homens, as mulheres. Todos os homens, lá está igual na minha Bíblia, vendo aquele homem fugido de diante dele, tomados pelo pavor. Mas repita comigo, menos um. Aqui tem um. Metade de um. Não, só metade está falando que tem. Por isso nós temos falado tanto com os homens. Por isso nós falamos tanto com os homens. Por isso nós estamos há 10 anos falando com os homens. E os homens dessa casa estão reagindo. Se depender dos homens dessa casa, nem uma salada de fruta terá mais banana. Daí, Rosa. A Rosa que me ensina essas coisas. Porque ela tem de família, não é? Os homens. Por isso nós pegamos homens, porque nós temos que despertar para não fugir mais. Né? Você viu que os homens, gigante, filisteus, bem, acho que eu estou mudando de time. E vou dar no pé do gigante e da guerra. Quando os homens se assustam, fica quem para guardar? Quando os homens se assustam, fica quem para proteger? Quem fica para proteger? Quando os homens são tomados desse pavor. O grande problema hoje chama-se orfandade, porque os homens não tomaram o seu papel. Isso não quer dizer que os homens não trabalham, porque os homens trabalham. Isso não quer dizer que os homens não prosperem. Tem muito homem que prospera, não é? Isso não quer dizer que não tenha homem que dirige grandes negócios, grandes empresas, corporações. Mas diante das notícias do gigante, ele se acovarda.
diante da sua família. Ele abandona a sua função de protetor, que é do homem. É mais fácil fugir. É mais fácil deixar a sua casa. É mais fácil começar algo novo do que assumir o seu papel, porque traz na sua mente um grito, um ensino de uma geração. E vou dizer para vocês, com amor e autoridade, nós podemos enfrentar a voz das minorias. Sem gritar, sem bater, com amor. Porque quem está nas minorias está sofrendo de falta de amor. Obrigado, profeta. Nós podemos, com amor e com autoridade, guardar a família. Nós podemos falar para os filhos não. 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 E não peça mais para não aumentar o tamanho do seu castigo. Mas o que a gente faz? As mães, né? E os homens têm que cumprir o seu papel. E é uma guerra entre marido e mulher. Porque as mulheres querem proteger os filhos. Eu nunca bati nos meus filhos. Para não dizer que nunca, quando eles eram pequenininhos, dei um tapa em cada um. Quando eles estavam maiorzinhos, um dia eu perdi a linha e falei, hoje eu vou acertar essa criançada e já. Não é verdade? Sabe o que minha mulher fez? Pulou na frente deles. Você não vai bater neles. Acabou com a minha moral. Porque na criança eu posso bater, na minha mulher nunca, né? Mas com amor, com autoridade, nós podemos guardar os princípios, guardando a família, os valores, ensinando para os nossos filhos lealdade, ensinando para os nossos filhos fidelidade, ensinando para os nossos filhos o que é a honra. Sabe por que os nossos filhos não honram ninguém? Porque não vê os pais honrando ninguém. Porque os homens fugiram todos. Diga, aqui ainda tem um. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não está nada perdido. Nós precisamos de pessoas que não tenham medo desta voz. E que está hoje se posicionando. Diga amém. Diga comigo, não está nada perdido. Diga para o seu vizinho, não está nada perdido. Diga para a pessoa que está atrás de você, não está nada perdido. Você que está na frente, fala lá para o Marinaldo lá atrás, não está nada perdido. Não, ele não ouviu, está vendo? Vocês já mudaram. Então fala lá para o Anderson, não está nada perdido. Essa turma daqui, diga lá para o Anderson, não está nada perdido. Rafael, diga daí para quem aqui, para o Tadeu. Tadeu, não está nada perdido. Não, não chegou ali. Grita para valer, pastor. É isso aí. Não está nada perdido. A sociedade não está perdida. Os crentes não estão perdidos. Nós não vai acontecer nada. Nós somos as pessoas que estamos nos posicionando por um grito profético, por uma voz que vem do céu. E vamos caminhar para o final. Quando nós lemos o profeta Isaías, ele apontando para Cristo, e toda a narrativa ou proclama dele está voltado para uma pessoa. O profeta Isaías fala de uma pessoa que seria a solução de todas as coisas. Diga uau!
Ou você está esperando que as pessoas ainda venham? Estou decepcionado com vocês. Está voltado para uma pessoa que o maior grito estaria por vir. O profeta Isaías gritava: olha, o maior grito está por vir. O maior grito está por vir. Vai ter alguém que vai vencer todos os Golias da vida. Isso aí. Isaías 61. A partir do verso 1, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quais são os presos que o profeta Isaías está falando? São os encarcerados? Não, são os presos na sua mente. São as pessoas presas no seu pecado e que não conseguia libertar. Então o profeta Isaías, com o seu grilo, ele estava dizendo: está vindo um homem que vai tomar sobre si, que o Espírito do Senhor está sobre ele. E daí lá no verso 3, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza. Quem está triste? Quem está triste tem cara de triste. Quem está alegre tem cara de alegre. Quem está alegre, faça uma cara de alegre para mim. Tem gente que não está conseguindo. Faça uma cara de alegre, de feliz. O Maico está feliz. Casado há um mês. O Rubão lá também, lá. Esse homem viria para mudar nossa cara da tristeza, de uma derrota eterna, para uma vitória eterna. E ele continua: óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça. Esse é você. Eu vou falando aqui os nomes, você levante a sua mão se você gostar, se é com você. Eles se chamarão árvore de justiça. Pouca árvore de justiça. Plantação do Senhor. Menor ainda. Para que ele seja glorificado. O Senhor é glorificado na sua vida. O Senhor é glorificado na sua vida. Daí você olha na sua vida hoje e fala: o Senhor está sendo glorificado? Nós conseguimos crer nas más notícias. Nós conseguimos crer na voz do inferno. Mas nós não conseguimos crer nas boas notícias que a palavra traz. O verso 5. Depois vocês leem em casa esse capítulo 61 por inteiro. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Daí você vai lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18. Daí Jesus vai no templo, Jesus vai participar do culto. Daí fala: Jesus, faz a palavra do dia para a gente.
E ele pega lá o livro do profeta Isaías. Pega lá o capítulo 61, que naquela época não tinha capítulo. E ele pega lá, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele falou, estou falando de mim mesmo. Né? O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, por liberdade aos oprimidos. Daí lá no verso 21, Jesus diz assim, hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Hoje se cumpriu um grito de 600 anos nos vossos ouvidos. Hoje começa uma grande transformação na vida de Israel. Se cumpriu, é verdade o que foi pregado. Hoje eu não tenho dificuldade para crer, porque o profeta Isaías estava 600 anos antes, eu estou 2000 anos depois, só que tem uma coisa eu já vi acontecer. É uma verdade, esse grito é uma verdade, esse grito que transforma a nossa mente. E depois lá no capítulo 63, verso 3 ao 5, ele falando nele, essa figura, eu sozinho pisei no lugar dos povos, ninguém ouve comigo. Olha que tremendo, pisei na minha ira e esmaguei o meu furor, o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança estava no meu coração, o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e vi que não havia ninguém que me ajudasse. Espantei-me de não ver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. 600 anos. Isso é o que Jesus fez. Um homem, uma pessoa, um grito. E daí por isso está lá em João 19:30, está consumado. Diga comigo, está consumado. Grite comigo, está consumado. Dê um soco no ar, diga, está consumado. Como se o time estivesse marcando um gol, como se você estivesse recebendo um título hoje, o dia da sua vitória, porque está consumado. Tudo que foi pregado, tudo que foi gritado está consumado. E agora eu vou voltar lá na profeta Camila. Quando a profeta Camila recebeu aquele encargo da parte do Senhor, ela não estava recebendo a profeta Camila. A profeta Camila ali era o corpo de Cristo, representando uma nação. Não era pessoal, era para trazer para uma nação. O corpo de Cristo no Brasil, esse que nós estamos tanto falando, naquele dia foi a profeta Camila, que se une a nós, e nós temos a mesma voz. Mas nós queremos terceirizar tudo. Foi ela que recebeu, não tem nada a ver com isso. Não, eu sou parceiro de grito com ela. Ela recebeu esse grito lá, eu sou amplificador da voz dela. Eu quero multiplicar a voz dela, eu quero trazer essa boa nova. Eu quero ver as pessoas curadas, libertas, restauradas. Isso não é para um grupo, para uma placa. Esse é o novo pacto. Essa é a nova aliança que Ele fez por nós. O grito de uma geração não é coisa para um profeta, não é coisa para uma igreja, é para uma geração profética. Uma geração que está aqui na terra hoje. Se você está na terra aqui hoje, você pode estar na terra com a cabeça no mundo da lua, mas se você está aqui hoje, você é o grito de uma geração profética. Você tem recebido informação. Você tem recebido notícias do reino. Você tem recebido coisas que o Senhor tem feito. O que tem sido edificado através da nossa nação, através do mundo. Nós somos uma geração profética.
E é interessante quando falo de uma geração profética, porque o Senhor separa entre as pessoas algumas pessoas que nasceram para casa, que nem o profeta Samuel. O profeta Samuel nasceu e cresceu e viveu para casa. Casa é isso aqui, parede, lugar, templo. Além de carregar dentro de si o Espírito de Deus. Então a profeta Camila recebeu esse encargo do Senhor. Ela nasceu para viver na casa. Quando ela casou para o marido dela, eu falei para ela, você vai casar com uma profeta. Não é com uma empresária, não é com nada. É alguém que Deus criou para que ela esteja na casa. Eu recebi uma proposta de emprego da Embraer. Depois de formado, mas ela levou essa palavra em conta e não quis o emprego. O pastor Ezequiel, cadê o pastor Ezequiel? Nasceu para viver na casa. Nasceu para isso. Deus escolhe uns mais atrasadinhos que nem eu, para viver na casa. E dentre os bons ele pega um ruinzinho. Então cada 9 bom, um ruim. São pessoas que ele escolhe para a casa. E o que é uma geração profética? É quem recebe hoje, aplica hoje e constrói o futuro. Você hoje tem a obrigação de ter uma visão do futuro. Você está proibido de falar que está tudo perdido. Você está proibido de falar que está tudo desgraçado. Você está proibido de falar que você não vai ter filho porque você tem medo de criar filho para o jeito que o mundo está. Isso não é gente de fé. Isso não é pessoas que experimentou daquilo que o Senhor fez. Quando Ele disse está consumado, Ele tomou todo o pecado, toda a maldição, toda a dor, toda a iniquidade e tomou sobre si. O que acontece é que a igreja não tem coragem de assumir esse papel. Construir o futuro. Nós somos tomados pela visão quando você faz parte de uma geração profética, tomados pela visão, quando você é comprometido pelo futuro. Eu não estou preocupado se eu estou cansado, se eu não estou, se glicemia sobe, se desce, e se cai, e se manca, e se está tudo difícil, mas eu não paro, eu sou incansável para o bem. E assim tem que ser uma geração profética. Não tem medo. Não tem medo. Né? E tantas coisas que o Senhor nos entregou, comprometidos com o futuro, dimensão mundial, paternidade, relacionamento, reconciliação e tantas coisas. O Senhor entregou para essa casa um versículo que acompanha essa casa, que é 1 Pedro 2,9. Põe aí para mim, para você ver o que nos segue. O que o Senhor fala, quem é a sua igreja, onde que nós estamos posicionados, o que nós temos que manifestar. Olha quem é você. Eu vou projetar uma foto sua agora. Lá, pronto, é você. Quem é você? Quem é você? Essa é a sua fotografia. Essa é a sua fotografia. É assim que Deus te vê. É por isso que o Senhor morreu na cruz. Qual é o nosso grito de uma geração profética? Está tudo consumado. Está tudo vencido. Mas nós não cremos nisso. Não cremos. Você pega as medidas de Cristo em cada um, que é possível de ser medida. A medida de Cristo que cada um carrega está proporcional à quantidade de besteira que faz.
do quanto fica parado, estacionado na vida, enquanto a gente tem que se ocupar e falar, está tudo consumado. Não, nós queremos o leitinho, nós queremos a nossa vidinha pessoal, nós não anunciamos ninguém, só nos interessa o profético para o nosso bem-estar. Não, acabou esse tempo, hoje é o tempo do coletivo. Cristo, Ele é corporativo, Ele é para todos, nós temos que distribuir Ele a todos. É isso o grito de uma geração profética. Está consumado. Nós vamos gritar e viver isso. Eu quero tirar a doença da minha mente, eu quero tirar o egoísmo do meu coração, eu quero tirar a mágoa, eu quero tirar a iniquidade, eu quero tirar deslealdade, eu quero tirar desonra, eu quero tirar mentira, eu quero manifestar Cristo, eu quero ser o varão, a estatura do varão perfeito. E você deve querer ser isso na sua casa, como esposa, como marido, como filho, como empregado, em qualquer lugar. Você é daquele, está tudo consumado. Todo mundo olha e fala, gozado, esse não tem problema, esse não tem luta, esse não muda a sua feição, está sempre alegre, está sempre sorrindo, está sempre pronto para servir alguém. Esse é o grito de uma geração. O grito de uma geração profética não é eu quero um carro. Eu quero uma casa maior, eu quero 3 andares, eu quero 4 andares, eu quero uma limusine. Eu sou infeliz, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus isso, Deus aquilo. Não. Tudo pela nossa vida está feito. Nós tomamos posse e vencemos o inimigo se nós quisermos. Senão você vai passar uma vida inteira, vai envelhecer, vai morrer e reclamando do Senhor. E o Senhor falou, eu te dei tudo, estava tudo consumado, eu tomei suas dores, enfermidades, mas você não quis perdoar. Eu falei para você, perdoe, você não quis perdoar. Eu falei para você, seja fiel, você não é fiel. E por que eu não sou curado? O Senhor vai falar, eu falei para você, não fale mal do seu irmão, não faça fofoca. Mas você não aguenta ficar sem falar. Não maltrate a sua esposa, você maltrata a sua esposa. Não maltrate os seus filhos, maltrata os seus filhos. Não haja com injustiça, age com injustiça. E daí não entende por que a minha fé não alcança o propósito para o qual ela foi gerada na minha vida. Porque as pessoas, Jesus não me ama. Vai lá morrer no lugar dele. Para ver se ele te ama ou não. Vai lá ver quanto custa a sua liberdade hoje. O meu papel não é trazer peso, mas é para trazer libertação. Precisamos de uma nova mente para viver um novo tempo. Precisamos ter a mente de Cristo. Quando você lê lá em Colossenses 2:2, que ele fala assim, que ele nos deu inteligência plena. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus te deu inteligência plena. Ele não deu uma dose, ele não deu um pouquinho. Ele não deu mais cérebro, mais mente para um do que para outro, ele deu para todos. Todos têm acesso. Com uma nova mente, você para de andar igual boiada. Onde vai todo mundo, você vai. Onde vai todo mundo, vai. Agora é bonito ter tatuagem, eu vou pôr tatuagem. Daqui a pouco você chega aqui, parece um tapete persa. Tudo tatuado. Parece uma Bíblia escrita. Irmão, onde que está a oração do Pai Nosso? Está aqui, ó, pode ler. Mas apóstolo, eu fiz isso quando eu estava no mundo. Tudo bem, Paulo disse, permaneça como está, não tem jeito de dar um banho de lixo no céu e arrancar sua tatuagem. Mas depois que você está no Senhor, você não tem necessidade disso. Porque você tem que perguntar qual a origem da tatuagem. E daí amanhã eu contratei um tatuador.
E vou pedir para ele fazer uma cruz aqui, ó. Daí eu vou pregar com uma cruz aqui. E daí falar, gente, olha, Cristo é quem move a minha cabeça, ó. Daí tá que o menino que tem 14, 15 anos fala, nossa, meu pastor é gente boa, ele é legal, ele é tremendo, ele tem tatuagem, eu quero fazer uma também. Olha, eu estou colocando bem colocado, não estou condenando quem chegou aqui com tatuagem. Mas eu estou dizendo que quem quer fazer depois que está no Senhor é uma besteira. E tantas outras coisas que a gente faz. Tanto mundanismo que a gente traz para dentro da igreja. Em vez da gente gritar, está tudo consumado. Se está tudo consumado, eu estou feliz com o meu corpinho. Não é isso? Eu não preciso. Vou fazer uma plástica. Diminuir a orelha. Amanhã chega aqui o apóstolo, a orelha aqui para trás. Daí no outro dia, agora, não, o apóstolo está com o olhinho muito fechado. O pessoal pensa que ele está dormindo o tempo todo. Vou chegar assim. Oi, gente. Tudo bem? Eu fiz uma bolsa. Tirei as bolsas. Estou mais jovem. Era careca, chega com cabelão. Parece uma espiga de milho. Não. Tudo está consumado. Eu estou feliz com o que eu tenho hoje. Agora, quando é corretivo no sentido que prejudica uma pessoa, não sou ignorante. Você, coma novamente, você no governo é uma questão de tempo. Digo para o seu irmão, você no governo é questão de tempo. Fala para o seu irmão, melhora a sua mente. E você vai chegar no governo rapidinho. Uma mente para entender. Peça, Senhor, eu quero uma mente para entender o que é uma década de governo. Peça, Senhor, revela para mim o que o Senhor está construindo nessa década, o que o Senhor quer fazer comigo nessa década, aonde que eu vou governar. Ontem eu conversava com um jovem. E eu disse para ele, o que Satanás quer tomar dele? Qual a luta de um jovem? O sonho de Satanás é matar o sonho de Deus na minha vida. Mas graças a Deus, o sonho de Deus já chegou nos meus filhos. E que já chegou nos meus netos. E o sonho de Deus vai prosseguindo. A igreja que ele sonhou. Hoje parece loucura que eu estou pregando aqui. Mas vocês vão ver na frente como isso é uma realidade. Alguns vão ficar pelo meio do caminho. Alguns vão desistir. Porque as outras coisas são prioridade. A minha tradição é a minha prioridade. Não, a minha prioridade é o novo pacto. A minha prioridade é aquilo que Cristo fez por mim. Aquele que conquistou. O que eu estou construindo. Essa é a prioridade da minha vida. E daí quando a sua prioridade ela é confrontada, você pula fora do barco e fala, não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, eu queria isso. Eu queria uma igreja que me mantivesse como doente a vida inteira. As pessoas gostam mais de ser doente do que ser curado. Como gostam mais de ser pobre do que ser rico. Quando você é pobre, você tem o direito de pôr a culpa em todo mundo. Quando você tem fracasso, você tem direito a pôr a culpa em todo mundo. Mas quando você é liberto, salvo, vivendo daquilo que é graça de Deus, você vai entendendo cada passo da sua vida. E você vai se esforçando. E você não para nas circunstâncias da vida. Você não tem uma vida de choro. Você não tem uma vida de lágrimas. Você não tem uma vida de mentira. Esse é o grito de uma geração profética do Senhor. O grito da geração profética do Senhor não é uma banda. Não é um grande pregador. Não é uma grande igreja.
é um lugar onde Ele é o centro e é manifestado através da vida de cada pessoa. Você não tem direito de passar a sua vida inteira doente e se lamentando da igreja. Não tem. Você tem dia e hora para ser transformado. Em 5 anos, todos os cristãos têm que estar maduros. Em 5 anos. Quanto tempo você tem de crente? Levante só a sua mão, só para saber quantos anos você tem de crente. Se tiver 10, faz assim. Quantos anos você tem de crente? Ó? E o quanto disso modificou a sua vida? Então, o grito de uma geração profética é: está consumado. Para hoje não sei se é profeta, daí ela vai subir aqui e vai arrebentar comigo. Falar: o senhor atrapalhou minha conferência. Vai fazer o quê, né? É o pai da casa, né? Vamos ficar em pé. E não se justifique. Pare de se justificar. E isso serve para todo mundo. Serve para eu que sou ministro, serve para quem está no banco, serve para quem está vindo a primeira vez. Ministro não dá direito de você não avançar. Ser ministro não dá direito de você não cumprir o seu papel. Ninguém foi pego à força. Não, você vai ser pastor, tem de qualquer jeito. Não, eu até luto para não ser. Mas também quando eu vejo alguém que tem chamado, eu falo: venha. Há uma nova igreja no ar. Há um novo tempo. Há uma nova mente. Desfrute disso. Mergulhe disso. Mergulhe. Mergulhe. Abandone as picuinhas. Abandona a porcariada. Abandone o sentimento de rejeição. Abandone a comparação. Tem lugares que eu vou, eu sou o pai do Kiko. E tem lugares que eu vou, é como se eu fosse o filho dele. Vou me comparar? Por quê? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Vou me entristecer porque um filho avança mais do que eu? Não, nasci para isso. Para produzir gente melhor do que eu. Para chegar onde eu cheguei é muito fácil. Agora, para transformar as pessoas, vai tempo, é vida. A fé no Senhor é vida. Ele requer a nossa vida por inteira. Por inteiro. Não dá para deixar isso de fora, não dá. Não dá para a gente ter aquela bolsinha de colostomia, em que a porcariada fica para o lado de fora. Na nossa fé não tem jeito de fazer colostomia com a nossa porcariada. Anda com ela agarradinha aqui, né? Não amadurece. Anda cheio de porcaria grudada no corpo. Não é esse tempo mais. Nós temos um grito para dar. Tem uma geração desesperada pela nossa vida. Tem famílias se acabando. E você está aqui na igreja faz anos. E o ensinamento da igreja não serve para a sua casa e para a sua família. Acorda, desperta. Estava falando, tem gente que vai no hospital porque gosta do hospital. Porque o hospital atende a carência. Então vai no hospital toda semana. Só para a pessoa perguntar: o que você tem? Nossa, você está bonitinha. Deixa eu ver seu coração. Seu coraçãozinho, que bonitinho. Ai, eu amo tanto aquele médico. Vai lá só por carência. A maioria dos atendimentos
é por carência. Amém? É que eu tinha para hoje. O grito de uma geração profética está consumado. Vamos desfrutar. Feche seus olhos.